Graça e paz, meus queridos irmãos. As misericórdias de Deus se sustentam ao longo do dia, e com elas a tarde se revela não como um fim, mas como uma pausa sagrada, um momento de realinhamento, um presente contínuo que nos foi dado pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus. Com este momento recebemos a preciosa e renovada oportunidade de reavaliar nosso caminho, buscar novamente sua presença, fortalecer nossa fé, que talvez tenha sido desafiada nas horas passadas, e de maneira decisiva, realinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da tarde, vamos nos colocar com reverência, humildade e uma disposição de espírito transformada diante de nosso Senhor, inspirando-nos na declaração mais poderosa e rica que a sabedoria eterna, o próprio Cristo, faz a nosso respeito. Registrada no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 18, comigo estão riquezas e honra, bens duradouros e justiça. Que declaração profunda, capacitadora e absolutamente transformadora para ser a bússola que reajusta o nosso dia. Este versículo não é uma sugestão para uma prosperidade futura e distante, nem um conselho vago para uma vida ideal. É uma proclamação urgente e pessoal da própria sabedoria de Deus, Jesus Cristo, para este exato momento da tarde, quando os desafios da manhã já atestaram nossa fé e as tarefas restantes ainda exigem nossa força. A declaração de Cristo não é busquem por si mesmos ou encontrem valor nas conquistas do mundo. A declaração é específica e relacional. Comigo estão. Ele se apresenta como a única fonte verdadeira de valor, riqueza e honra. Isso revela um Deus que não apenas nos vê em nossas lutas, mas que ativamente nos chama para perto de si, oferecendo uma troca divina, nossa percepção de escassez pela sua abundância, nossa sensação de fracasso pela sua honra, nossa injustiça pela sua justiça. Isso significa que, no calor do dia, na fadiga da jornada, na ansiedade do que virá antes do anoitecer, ou na provação que persiste, o crente é chamado a não tentar ser mais forte em si mesmo, mas a se render ao mais forte, aquele que é a fonte de tudo. É um chamado para cessar nossas lutas em nossa própria força e encontrar nossa identidade naquele que sustenta o universo em suas mãos. Este é o caminho para a vitória. Por quê? Porque vir a Cristo, a sabedoria encarnada, é um ato de fé que quebra o poder da mentalidade de escassez, da insegurança e do sentimento de derrota que podem ter se instalado em nós durante a primeira metade do dia. Tentar conquistar nosso valor sozinhos nos acorrenta às nossas circunstâncias e limitações, enquanto receber nossa identidade de Cristo nos eleva à sua perspectiva soberana. O cansaço foca no que já nos desgastou. Vir a Cristo é focar em quem pode nos restaurar e nos impulsionar. As riquezas que Ele oferece não são meramente materiais, embora Ele seja o dono de todo o ouro e de toda a prata, Ageu 2:8, mas são as insondáveis riquezas de Cristo. A profundidade de seu amor, a plenitude de sua graça, a herança dos santos, os bens duradouros, em hebraico, onatek, contrastam diretamente com as riquezas passageiras deste mundo, que a traça e a ferrugem consomem. São tesouros eternos. E a justiça, sedaká, é o presente mais extraordinário, nossa retidão diante de Deus, não por nossos méritos, mas pela sua obra. Vir a Ele declara ao mundo visível e invisível que nossa capacidade de vencer o restante do dia não depende de nossas reservas de energia ou de nossa conta bancária, mas da fonte inesgotável que habita dentro de nós. E tudo isso só é possível porque Ele é o Cristo, o Filho de Deus, que já conquistou nossa vitória e nos fez reis e sacerdotes,
Apocalipse 1:6. Talvez você tenha chegado esta tarde carregando o peso de uma manhã difícil, a sensação de não ter sido suficiente, a sobrecarga de responsabilidades que parecem grandes demais, ou simplesmente o cansaço de uma longa batalha que já dura horas. Talvez seu coração esteja desanimado e a ideia de continuar a jornada pareça impossível. Hoje, esta oração será um ato de apropriação radical desta declaração. Uma tomada de posse consciente de nossa herança, uma decisão de alinhar nossa fraqueza à força de Deus, nossa escassez à sua abundância. Que ela seja um antídoto contra o veneno do desânimo acumulado, uma porta para a sala do trono onde encontramos graça e misericórdia para nos ajudar no tempo de necessidade e poder para realizar tudo o que planejamos. Agora, respire fundo, silencie as vozes da dúvida e da insegurança e junte-se a mim nesta jornada de oração, escolhendo tomar posse da sua vitória em Cristo Jesus. Agora, vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, Rei do Universo e Pai nosso, hoje, no coração deste dia, nos colocamos diante da Tua santa e inacessível presença. Nosso coração transborda de adoração, não pela nossa capacidade de orar em meio ao cansaço, mas pela Tua disposição incansável em nos ouvir. Antes de qualquer súplica, queremos Te exaltar. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Soberano, e ainda assim inclinas os Teus ouvidos para o clamor dos Teus filhos a qualquer hora. Tu és o Deus fiel, cuja vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Reconhecemos a Tua soberania absoluta sobre cada plano, cada sonho e cada necessidade que apresentaremos a Ti nesta tarde. Nós Te louvamos pela confiança, pela ousadia, pela parresia que temos em Ti. Uma confiança que não vem de nós, mas é um presente da Tua graça. Te louvamos porque a Tua vontade não é um labirinto misterioso projetado para nos frustrar, mas um caminho de sabedoria revelado em Tua palavra e pelo Teu Espírito. Te exaltamos pela Tua fidelidade que nos sustentou durante a manhã e se renova nesta tarde, lembrando-nos que cada momento é uma nova oportunidade de alinhar nosso coração ao Teu e de experimentar o poder da oração. Tuas misericórdias são a prova de que Tu ouves o pecador arrependido e acolhes o filho pródigo, mesmo quando ele falhou algumas horas atrás. Obrigado, Pai, porque nossa segurança na oração não está na eloquência de nossas palavras, mas na certeza de que, quando pedimos segundo a Tua vontade, Tu nos ouves. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e celebramos a obra de nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. É por causa dele, de seu sangue derramado e de seu véu rasgado, que temos ousadia para entrar no santuário a qualquer momento. É Ele quem nos ensinou a orar. É Ele quem vive para sempre para interceder por nós, apresentando nossas orações cansadas da tarde de forma perfeita diante de Ti. É nele que a Tua vontade foi perfeitamente cumprida. Confiamos que, por estarmos unidos a Ele, nossas orações são aperfeiçoadas e chegam a Ti como um aroma suave. Por isso, Te adoramos com todo o nosso ser. Queremos Te agradecer pelo privilégio da oração, pela promessa de seres ouvido e pelo poder que é liberado quando um filho Te busca em fé. Cremos que nesta tarde, ao orarmos em alinhamento contigo, veremos a Tua mão se mover em nossas vidas. Pai Santo, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua perfeição, a Tua justiça inabalável e a Tua santidade que os céus não podem conter. Diante da promessa gloriosa da oração respondida, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que já nesta manhã que passou, vivemos de forma oposta a esta confiança.
Sem a tua graça, nossa tendência natural é a da oração incrédula ou da autossuficiência silenciosa. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao teu trono de graça para confessar as nossas falhas em nossa vida de oração. Primeiramente, confessamos o pecado da negligência. Perdoa-nos, Senhor, por termos um canal de comunicação direto com o soberano do universo e o tratarmos com tanta leviandade ao longo da manhã. Perdoa-nos por começarmos nossos dias com uma oração apressada e depois tomarmos nossas decisões e enfrentarmos nossos problemas com nossas próprias forças, relegando a oração a um último recurso desesperado em vez de ser nosso primeiro ato de dependência contínua. Confessamos que nossa falta de oração é, no fundo, um ato de orgulho, uma declaração de que acreditamos que podemos viver sem ti. Confessamos o pecado da oração incrédula. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que, hoje, nossas palavras subiram a Ti, mas os nossos corações permaneceram ancorados na dúvida. Perdoa-nos por orarmos como quem joga uma moeda numa fonte na esperança de que talvez alguma coisa aconteça. Perdoa-nos por não crermos verdadeiramente na promessa de que Tu nos ouves. Cada oração feita sem fé desonra o teu caráter fiel. Confessamos que muitas vezes nossa incredulidade limita a tua ação em nossas vidas, não por falta do teu poder, mas por nossa falta de confiança. Derramamos diante de ti a nossa confissão sobre o pecado da oração egoísta. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes que já nesta manhã nos aproximamos de ti como se fosses um gênio da lâmpada, com uma lista de desejos para que a nossa vontade seja feita na terra. Confessamos que raramente paramos para perguntar: Senhor, qual é a tua vontade? Tratamos a oração como uma ferramenta para dobrar a tua vontade à nossa, em vez de um processo para alinhar a nossa vontade à tua. Perdoa-nos por nossa impaciência e por nossa raiva quando não respondes às nossas orações egoístas da maneira e no tempo que exigimos. Com um coração arrependido, confessamos nossa preguiça em buscar a tua vontade. Confessamos que preferimos pedir o que queremos a gastar tempo em tua palavra e em tua presença para discernir o que tu queres. Perdoa-nos por não amarmos a tua vontade acima da nossa. Oramos para que possamos ser como a árvore plantada em nossa vida profissional e em nossos projetos pelo resto do dia. Senhor, a tua promessa é que tudo quanto fizermos prosperará. Nós nos apegamos a esta palavra, reconhecendo que esta prosperidade não é como a do mundo, frenética, estressante e muitas vezes vazia. A prosperidade que vem de ti é uma consequência de estarmos plantados no lugar certo. Por isso, queremos que tudo o que fizermos nesta tarde prospere segundo a tua vontade. Para que isso aconteça, pedimos que nossas ideias, planos e estratégias para concluir o dia nasçam não de nossa mente cansada, mas que sejam inspirados por Ti enquanto meditamos em Tua palavra. Que nossa primeira ação, antes de retomar o trabalho, antes de entrar numa reunião, antes de finalizar um projeto, seja buscar a Tua face e beber da Tua sabedoria. Que cada decisão seja tomada à luz dos Teus princípios de integridade, excelência e amor ao próximo. Que a nossa conduta no trabalho reflita a estabilidade, a integridade e a vitalidade de uma vida bem enraizada em Ti. Nós consagramos a Ti as nossas obras, crendo na promessa de Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Firma nossos pensamentos para esta tarde, Senhor. Livra-nos da mente dividida, da ansiedade e da confusão que se acumularam. Dá-nos clareza de visão, foco para executar e sabedoria para discernir entre as muitas oportunidades e distrações. Então, Senhor, com nossos planos consagrados a Ti, pedimos que Tu faças prosperar o trabalho de nossas mãos. Oramos como o salmista no Salmo 90:17. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, a obra das nossas mãos confirma. Confirma, Senhor. Estabelece.
Que nossos projetos avancem de forma sólida, que nossos negócios floresçam com integridade, que o nosso estudo produza sabedoria e entendimento e que o nosso serviço deixe um legado de bênção. Nós queremos viver a promessa de Josué 1:8, que nos garante que, ao meditar em Tua palavra dia e noite, nós faremos prosperar o nosso caminho e seremos bem-sucedidos. Que a nossa prosperidade não seja para a nossa própria glória, mas para que sejamos conhecidos não como pessoas estressadas e competitivas, mas como pessoas cuja vida e trabalho têm um selo de qualidade, de paz e de favor que só pode vir de Ti. Declaramos em nome de Jesus que nosso sucesso não depende da economia ou da sorte, mas de nossa conexão contigo. Declaramos que somos plantados por Ti para prosperar. Declaramos que nossos pensamentos, firmados em Ti, são estáveis e claros. Declaramos que a obra de nossas mãos, consagrada a Ti, será estabelecida e confirmada. Nesta tarde, andaremos em sabedoria divina e experimentaremos a Tua boa mão de prosperidade sobre nós. Oramos em segundo lugar, para que possamos dar fruto no tempo certo em nossa vida familiar e em nossos relacionamentos esta noite. Pai, que a nossa conexão contigo, a nossa fonte de vida, produza frutos visíveis e doces em nossos lares quando retornarmos. Reconhecemos, como declarou o próprio Jesus em João 15:5, Eu sou a videira, vós as varas. Quem em mim está e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Confessamos nossa total incapacidade de produzir por nós mesmos o amor, a paciência e a bondade que nossos relacionamentos exigirão depois de um dia de trabalho. Sem estarmos ligados a Ti, a videira verdadeira, somos galhos secos, capazes apenas de produzir as farpas do egoísmo e da irritação. Por isso, nesta tarde, nos agarramos a Ti. Queremos permanecer em Ti, para que a Tua vida flua através de nós para a nossa família. Que o fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5:22-23, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, amadureça em nós e seja servido à nossa mesa esta noite. Pedimos por amor, aquele amor ágape que cobre multidão de pecados e que ama mesmo quando se está cansado. Pedimos por alegria, uma alegria que não depende das circunstâncias do dia, mas da Tua presença em nosso lar. Pedimos por paz, para que sejamos pacificadores, que desarmam conflitos em vez de iniciá-los. Pedimos por longanimidade, a paciência estendida que suporta as falhas e as fraquezas dos outros, assim como Tu suportas nossas. Pedimos por benignidade e bondade, que se manifestam em palavras gentis e em atos de serviço. Pedimos por fé, a fidelidade em nossos compromissos. Pedimos por mansidão, a força sob controle, que não precisa gritar para ser ouvida. E pedimos por temperança, o domínio próprio sobre as nossas emoções e reações. Ajuda-nos a não sermos impacientes, mas a confiar no Teu tempo para a restauração de relacionamentos, para a salvação de entes queridos, para a cura de feridas familiares. Que sejamos árvores que ofereçam sombra e abrigo para a nossa família, um lugar de segurança e de paz. Que o fruto de palavras amáveis, de atos de serviço e de perdão abundante esteja sempre presente em nossos galhos. Que possamos viver o mandamento de Efésios 4:2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Que o mundo olhe para os nossos lares e veja não a perfeição, mas um oásis de graça, onde frutos sobrenaturais crescem, porque estamos plantados junto ao rio de Deus. Confessamos o pecado de duvidar da Tua presença nos eventos deste dia. Perdoa-nos, Pai, por questionarmos se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto. Confessamos que medimos a Tua presença pela ausência de problemas, em vez de confiarmos em Tua promessa de que estarias conosco em meio a qualquer problema.
Confessamos que demos mais crédito ao tamanho dos midianitas em nossa vida do que à tua promessa de vitória. Cada vez que entramos em pânico diante de um desafio hoje, revelamos que esquecemos quem tu dizes que nós somos. Derramamos diante de ti a nossa confissão sobre o pecado de nos diminuirmos. Confessamos nosso orgulho disfarçado de falsa humildade, que nos levou a dizer: eu não consigo, eu não sou capaz, escolha outro, quando na verdade estávamos duvidando do teu poder de nos capacitar. Tentamos vencer as batalhas espirituais de hoje com nossos próprios recursos, tentamos suportar pressões esmagadoras com nossa resiliência finita e tentamos encontrar nosso valor em nossas próprias realizações. O resultado, Senhor, foi o mesmo de sempre: exaustão, medo e a dolorosa percepção de nossa própria insuficiência nesta tarde. Perdoa-nos, Senhor, por esquecermos que nossa vitória não está em sermos fortes, mas em crermos que Tu és forte em nós. Confessamos o pecado de não agir pela fé. O anjo te chamou e Tu o enviaste. Mas muitas vezes nós ouvimos Teu chamado pela manhã e permanecemos paralisados pelo medo durante o dia. Perdoa-nos por nossa inércia, que na verdade é uma falta de fé em quem Tu és e em quem Tu dizes que somos. Com o coração arrependido, confessamos que, embora tenhamos uma identidade divina de guerreiros poderosos, muitas vezes vivemos como camponeses apavorados. Temos acesso ao poder do Espírito Santo, mas preferimos confiar na força do nosso próprio braço. Perdoa-nos por não nos apropriarmos de nossa herança, por não usarmos as armas da nossa milícia e por não vivermos à altura do chamado que recebemos para andar em vitória e autoridade. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Não nos baseamos em nossa performance de hoje, mas na obra perfeita do nosso herói, Jesus Cristo. Pedimos que o sangue daquele que foi declarado Teu Filho com poder nos purifique de toda a autossuficiência, de toda a incredulidade, de todo medo e de toda falsa identidade. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração que, por reflexo, crê na Tua palavra acima de qualquer circunstância. Renova dentro de nós o espírito de fé e ousadia para o restante deste dia. Restitui-nos a alegria da nossa salvação e a coragem que vem de saber quem somos em Ti. E agora, Senhor, olhamos para o restante deste dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé. Não em nossas capacidades esgotadas, mas em Ti, nosso capacitador. Ajuda-nos a nos despir do velho homem que vive no lagar e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a dos filhos amados, presentes e valorosos. Ajuda-nos a pensar como vitoriosos, a falar como vitoriosos e a agir como vitoriosos, não porque somos invencíveis, mas porque a Tua presença em nós é invencível. Esvazia-nos de todo pensamento de inadequação e enche-nos com a verdade do Teu Espírito que declara: o Senhor é contigo, homem valeroso. Que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que inclui a nossa transformação e vitória em todas as coisas. Dá-nos a coragem de enfrentar os inimigos que ainda restam hoje, não com temor, mas com a confiança de quem ouviu a saudação do céu e disse sim ao chamado. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta tarde não para pedir que estejas conosco, mas para agradecer porque Tu já estás e para pedir a graça de vivermos conscientes dessa verdade. Nós nos apropriamos pela fé da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus, vencedores que são chamados de valorosos pelo próprio Deus. Por isso, agora, com ousadia e confiança, Te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por uma transformação radical de nossa autoimagem. Que o Teu Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração para que vejamos a nós mesmos como Tu nos vês,
Arranca de nós toda raiz de rejeição, de complexo de inferioridade e de síndrome do impostor que foi regada pelos acontecimentos de hoje. Queremos não apenas conhecer essa identidade intelectualmente, mas senti-la nos ossos. Que o ato de declarar "O Senhor está comigo e eu sou valeroso em Cristo" seja a nossa reação imediata à exaustão, ao olhar para o trabalho inacabado, ao receber uma crítica inesperada e ao nos prepararmos para encerrar o dia. Que essa verdade seja nossa morada constante, silenciando toda voz de acusação e dúvida. Oramos para que possamos terminar nosso dia de trabalho como vencedores em nossa vida profissional e em nossos projetos, porque Tu és conosco, nosso capacitador. Senhor, que possamos voltar às nossas tarefas nesta tarde, não com a mentalidade de Gideão no lagar, com medo e apenas tentando sobreviver, mas com a ousadia de quem foi chamado e enviado por Ti. Diante de projetos que pareceram grandes demais, de chefes exigentes, de metas que não foram atingidas pela manhã ou de um ambiente competitivo, ajuda-nos a lembrar que a Tua presença nos torna valorosos para a tarefa. Dá-nos a graça de operar a partir de um lugar de confiança e autoridade espiritual, não para nossa glória, mas para que nossos colegas vejam que nossa capacidade e criatividade não vêm de nós, mas do Deus que está conosco. Que nossa ousadia para liderar e resolver problemas seja um testemunho do poder do nosso Deus, que nos chama para a vitória. Pai amado, firmados na verdade imutável e na declaração de identidade celestial de Juízes 6:12, nós nos aproximamos de Ti nesta tarde, não para pedir uma vitória que ainda não possuímos, mas para aprender a lutar a partir da identidade vitoriosa que já nos foi garantida, usando o poder da Tua presença em nós. Queremos que esta identidade de guerreiros valorosos se torne nossa realidade terrena, manifesta em cada área de nossa vida. Por isso, com o coração aberto e a fé ativada, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia, pedindo que o Teu Espírito nos ensine e nos capacite a viver como os vitoriosos que já somos, porque sabemos que Tu, o Senhor, estás conosco. Oramos em primeiro lugar para que sejamos vencedores sobre a mentalidade de escassez e limitação que nos assaltou hoje, ao abraçarmos a Tua presença como nossa suficiência. Pai, nós Te louvamos porque a Tua presença conosco é a resposta para toda falta. Gideão viu sua família como a mais pobre e a si mesmo como o menor. Ele estava focado nos recursos que não tinha. Declaramos e nos apropriamos da verdade libertadora de Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Senhor, grava esta verdade em nosso espírito. A vitória sobre a preocupação financeira e material não está em olhar para a nossa conta bancária ao fim do dia, mas em olhar para as riquezas insondáveis do nosso Deus. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes operamos a partir de um espírito de miséria, com medo de gastar, com medo de investir, com medo de dar, porque olhamos para o nosso trigo limitado, em vez de olhar para o Senhor da colheita. Perdoa-nos por nossa visão pequena e por nossa falta de fé na Tua provisão. Nesta tarde, enquanto nos preparamos para encerrar nossas responsabilidades, pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê olhos para ver a Tua provisão em toda parte, como a Tua palavra nos ensina em 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Senhor, queremos viver nessa abundância. Quando o midianita da conta para pagar chegar, quando a preocupação com o futuro tentar nos saquear,
Quando o medo da falta tentar nos esconder no lagar da ansiedade, que nossa reação seja levantar a cabeça e declarar: o Senhor está comigo, Ele é o meu provedor, eu sou um guerreiro valoroso e não um mendigo medroso. Dá-nos a fé para agir com generosidade, sabendo que nossa fonte é inesgotável em Ti. Capacita-nos a fazer planos ousados e a sonhar sonhos grandes para o Teu reino, não limitados por nossos recursos atuais, mas impulsionados pela certeza da Tua presença provedora. Nossa confiança está em Ti, Jeová Jiré. Ajuda-nos a usar os recursos que temos com sabedoria, mas sem medo. Pai, sabemos que os desafios financeiros virão, mas nos agarramos à promessa de que se Tu estás conosco, nada nos faltará. Abre nossos olhos espirituais para enxergarmos que cada necessidade é um convite para experimentar um novo nível da Tua fidelidade. Que esta tarde seja um momento de vitória retumbante sobre o espírito de pobreza, não para o nosso acúmulo egoísta, mas para o louvor da Tua gloriosa provisão. Declaramos em nome de Jesus que não estamos sozinhos na jornada. Declaramos que o dono de todo ouro e de toda prata está conosco. Declaramos que ao primeiro sinal de preocupação, confiaremos em nossa fonte. No restante deste dia, escolheremos a fé na abundância, a generosidade e a paz que pertencem aos filhos de Deus que conhecem o seu Pai provedor. Tu és o Deus onipotente, para quem nada é impossível, pois Tu mesmo nos asseguraste em Jeremias 32, 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Reconhecemos a Tua soberania absoluta e inquestionável sobre os céus, a terra, o mar e sobre cada momento de nosso dia. Cada respiração que demos até este momento foi um presente da Tua mão e a força que tivemos até aqui veio de Ti. Tu és o Deus que era, que é e que há de vir, imutável em Teu amor, infinito em Tua sabedoria e ilimitado em Teu poder. Jesus Cristo, o Teu Filho amado, é o mesmo ontem e hoje e eternamente, como nos ensina Hebreus 13, 8. Neste instante, ao nos aproximarmos do Teu trono de graça, recordamos a promessa poderosa do nosso Salvador, registrado em João 14, 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ó Pai, que profundidade de poder e amor há nestas palavras. Elas são um combustível para as nossas almas fatigadas, um arsenal divino em meio às batalhas da vida. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes tentamos realizar nossos planos sozinhos, confiando em nossa própria força e sabedoria limitadas. Esquecemos que Tu és o nosso socorro bem presente na angústia, como nos lembra o Salmo 46:1. Perdoa-nos, Pai, por nossa autossuficiência e por não depositarmos em Ti toda a nossa ansiedade, sabendo que Tu tens cuidado de nós conforme a exortação de 1 Pedro 5:7. O desânimo que sentimos, ó Deus, não é apenas físico, é um cansaço da alma, um esgotamento emocional e espiritual que advém das lutas diárias, das decepções, das preocupações com o futuro e do peso dos nossos próprios erros. Sentimos-nos sobrecarregados com as demandas do trabalho, com as responsabilidades familiares, com as incertezas econômicas e com a dor de um mundo que geme e está com dores de parto, como descreveu o apóstolo Paulo em Romanos 8:22. Há momentos em que o nosso coração desfalece e a vitória parece distante. É nessas horas, Senhor, que a Tua palavra se torna o nosso sustento e a nossa fortaleza. Em Isaías 40, 29 e 31, Tu nos prometes: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão
e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai amado, nós nos apegamos a esta promessa com todas as fibras do nosso ser. Queremos esperar em Ti, não de forma passiva, mas com uma fé ativa que ora e confia, sabendo que o Teu tempo é perfeito e que os Teus planos para nós são de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos, como está escrito em Jeremias 29:11. Ajuda-nos a compreender que a verdadeira vitória não se encontra na ausência de problemas, mas na Tua presença constante e capacitadora. O Salmo 23, na sua sublime poesia, nos assegura que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Ele nos faz deitar em verdes pastos e nos guia mansamente a águas tranquilas, refrigera nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco, a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Ó Deus de toda a graça, que nos chamas a participar do Teu poder através da oração, como lemos em Efésios 3:20, que Tu és poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, estenda a Tua mão poderosa sobre nós nesta tarde. Pedimos que o Teu Espírito Santo, o Consolador e Capacitador, venha sobre nós e renove as nossas forças. Que Ele acalme os nossos corações ansiosos e nos encha de uma paz que excede todo o entendimento, a paz que guarda os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus, conforme Filipenses 4:7. Que o Teu Espírito nos ajude a pedir em nome de Jesus, alinhando os nossos desejos ao Teu coração, para que possamos ver o Teu poder em ação e encontrar a vitória para o nosso dia, como Ele mesmo nos ensinou em João 14:14. Sabemos, Senhor, que pedir em Teu nome é pedir segundo a Tua vontade. Ajuda-nos a entregar a Ti em oração cada um dos nossos planos, cada uma das nossas frustrações. Lançamos sobre Ti os desafios da nossa saúde, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso futuro. Confiamos que Tu és o nosso provedor, o nosso médico, o nosso conselheiro e o nosso guia. Como o salmista declarou no Salmo 55:22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Cremos nesta verdade, Senhor, e declaramos a nossa total dependência de Ti. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza e o nosso libertador, o nosso Deus, o nosso rochedo em que nos refugiamos, o nosso escudo, a força da nossa salvação e o nosso alto refúgio, como exalta o Salmo 18:2. Pai, em meio ao cansaço, muitas vezes somos tentados a duvidar do Teu poder e do Teu cuidado por nós. O inimigo de nossas almas sussurra em nossos ouvidos que estamos sozinhos e desamparados. Mas a Tua palavra, que é a verdade, nos afirma o contrário. Em Romanos 8:38 e 39, somos assegurados de que nada poderá nos separar do Teu amor, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que esta certeza inunde nossos corações e nos dê a coragem para perseverar. As Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as Tuas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a Tua fidelidade, como lemos em Lamentações 3:22-23. Mesmo que somos infiéis, Tu permaneces fiel, pois não podes negar a Ti mesmo. Agradecemos por Tua fidelidade que nos tem sustentado até aqui.
Agradecemos por cada livramento, por cada provisão, por cada palavra de conforto que nos tens dado através das Escrituras, de um hino ou de um irmão na fé. Agradecemos porque, mesmo em nossa fraqueza, o teu poder se aperfeiçoa, como o apóstolo Paulo aprendeu e testificou em 2 Coríntios 12, 9 e 10. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Nesta tarde, ó Deus, queremos encontrar prazer em depender de Ti. Queremos nos gloriar em nossas fraquezas, para que o Teu poder habite em nós. Capacita-nos pelo Teu Espírito a viver o restante deste dia para a Tua glória. Que as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas ações Te agradem. Que possamos ser luz neste mundo, refletindo o amor e a graça de Cristo a todos ao nosso redor. Que a vitória que encontramos em Ti transborde de nós e alcance outros que também estão cansados e sobrecarregados. Que possamos ser instrumentos do Teu poder e da Tua paz. Abençoa, Senhor, a nossa nação, os nossos governantes e o Teu povo espalhado por toda a terra. Lembra-te dos que estão sofrendo, dos enfermos, dos enlutados, dos desempregados e dos que estão em qualquer tipo de aflição. Que eles também possam clamar a Ti e encontrar em Ti o refúgio e a fortaleza de que necessitam. Que a Tua igreja seja um lugar de oração e de poder, um farol de esperança em meio à escuridão. Ao olharmos para a cruz de Cristo, somos lembrados do preço que foi pago para que pudéssemos ter acesso a Ti e clamar com confiança. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agradecemos por tão grande salvação e pelo privilégio de podermos nos achegar a Ti com confiança, como filhos amados. Assim, Pai, entregamos a Ti o restante deste dia. Confiamos que Tu irás à nossa frente preparando o nosso caminho. Pedimos que nos guardes de todo o mal e nos livres de toda a tentação. Que possamos encerrar este dia com o coração grato e com a alma vitoriosa em Ti. E que ao deitarmos para dormir, possamos dizer como o salmista no Salmo 4:8: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Te louvamos porque o poder que Tu ofereces não é uma recompensa para os fortes, mas um presente para os fracos que confiam em Ti. Te exaltamos pela Tua fidelidade, que não apenas se renova a cada manhã, mas que se manifesta como refúgio e fortaleza no meio da tarde, um sinal visível de que Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Tuas misericórdias são a verdadeira causa de não sermos consumidos pela nossa própria ansiedade e pelo caos do mundo que já nos cercou hoje. Elas nos enchem de uma esperança vívida e de uma coragem renovada para viver o restante deste dia, não com base em nossas próprias forças, mas na verdade do Teu poder que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Obrigado, Pai, porque nossa paz e nossa capacidade de continuar não dependem de circunstâncias favoráveis, mas estão firmemente ancoradas na Tua promessa de que jamais nos deixarás ou abandonarás. Tu és o Deus que opera todas as coisas para o bem daqueles que Te amam. E essa verdade é o fundamento inabalável de nossa confiança em Ti, tanto pela manhã que passou, quanto pela tarde que vivemos. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e agradecemos pelo sacrifício de Teu Filho, Jesus Cristo, na cruz. Este é o motivo supremo e eterno da nossa vitória. Em Cristo, Tu nos deste o descanso final do fardo do pecado e da condenação.
Mesmo que tenhamos acumulado fracassos nesta manhã, em Cristo continuamos a ser mais do que vencedores. É através dele que temos acesso direto a Ti, o perdão dos pecados, a reconciliação contigo, a adoção como filhos e a promessa da vida eterna. É nele que a Tua promessa de agir se torna não apenas uma bela esperança, mas uma realidade acessível através do poder do Espírito Santo que habita em nós. Confiamos que por causa de Jesus, podemos nos achegar a Ti em qualquer situação, no meio da tarde, e encontrar graça e poder para prosseguir. Nada, nem a tribulação da manhã, nem a angústia da tarde, nem a perseguição que enfrentamos, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo e nem a espada podem nos separar do Teu amor e, portanto, nada pode nos impedir de clamar e receber a Tua intervenção. Por isso, Te adoramos com todo o nosso ser. Queremos Te agradecer pelo que já fizeste, pela força que estás nos dando neste exato momento e pelo poder que ainda manifestarás antes que a noite chegue. Cremos que no restante deste dia, Tua força nos sustentará e por isso já declaramos nossa vitória em Ti. Que nossa vida seja um testemunho do Teu poder que nos sustenta. Pai Santo, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua perfeição, a Tua justiça inabalável e a Tua santidade que os céus não contêm. Diante do esplendor do Teu ser, somos confrontados com a nossa própria realidade. Especialmente após algumas horas de jornada neste dia, reconhecemos, Pai, que nós somos fundamentalmente fracos e que nosso coração natural é inclinado não a confiar, mas a lutar com as próprias forças. Sem a Tua graça sustentadora, nós nada podemos fazer. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar o nosso profundo e arraigado pecado do orgulho e da autossuficiência, que talvez já tenha se manifestado hoje. Confessamos que inúmeras vezes, desde que acordamos, tentamos executar nossos próprios planos. Ignoramos Tua promessa de poder e agimos como se fôssemos os arquitetos do nosso próprio dia, os solucionadores dos nossos próprios problemas. Perdoa-nos, Senhor, por essa cada momento em que a ansiedade tomou conta de nós, pois cada palpitação de preocupação foi uma declaração de que não confiamos na Tua soberana providência e no Teu poder de agir. Confessamos que agimos como se fôssemos os deuses de nossa vida, tentando controlar o incontrolável e nos esgotando no processo. Perdoa-nos, Senhor, por essa arrogância blasfema. Confessamos o pecado de buscar poder nos lugares errados. Em vez de pedir-se a Ti, buscamos força em distrações vazias, em entretenimento superficial, no excesso de trabalho, na busca por aprovação humana, ou até mesmo em vícios que apenas nos enfraqueceram ainda mais. Perdoa-nos, Senhor, por trocarmos a fonte de águas viventes por cisternas rachadas que não retêm água. Perdoa-nos por nossa idolatria, por elevarmos nosso conforto, nosso sucesso e nossa capacidade acima de Ti, a única fonte de verdadeiro poder e vitória. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado de não orarmos uns pelos outros. Confessamos que ao longo deste dia, talvez tenhamos visto a dificuldade, o desânimo em nosso cônjuge, em nossos filhos, em nossos colegas e não fizemos nada para interceder por eles ou apontá-los para Ti. Perdoa-nos pelo egoísmo que nos cega para as batalhas dos outros. Perdoa-nos por não ter sido canais do Teu poder e da Tua graça, como nos ensinou em Tiago 5,16. Orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessamos o pecado de murmurar diante dos desafios em vez de apresentá-los a Ti em oração. Nossas reclamações sobre o trabalho, sobre as finanças, sobre a família, foram manifestações de um coração que se recusa a crer em Teu poder e na Tua bondade. Perdoa-nos por duvidar que Tu és forte o suficiente para intervir ou que Te importas o suficiente para ouvir. Perdoa-nos, Senhor, por essa fé tão pequena.
Perdoa-nos por crermos mais no tamanho dos nossos problemas do que na imensidão do nosso Deus e na certeza da sua promessa. E se há escassez, Pai, se o dia é de dificuldade e o fardo financeiro parece esmagador, nós escolhemos clamar a Ti. Trazemos a Ti o peso das contas a pagar, da incerteza do futuro, do desemprego. Nós cremos em Ti como nosso Jeová Jiré, nosso provedor, e pedimos que Tu ajas. Ajuda-nos a descansar na Tua promessa de que nunca nos desampararás. Livra-nos da ansiedade que corrói a alma. Que a Tua palavra em Mateus 6, 33, 34 ecoe em nossa mente hoje. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nós escolhemos buscar o Teu reino em primeiro lugar, clamando e confiando que Tu cuidarás de nós. Ajuda-nos a viver na liberdade da promessa de Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A certeza do Teu cuidado é a nossa maior riqueza. Que esta verdade nos baste e nos encha de uma paz que o dinheiro não pode comprar, nem a falta dele pode roubar. Pai querido, clamamos por Tua intervenção em nossa vida familiar. Senhor, confessamos e pedimos perdão pelas inúmeras vezes em que carregamos o fardo de nossas famílias em nossos próprios ombros, talvez até na correria desta manhã. Perdoa-nos por carregarmos o peso da preocupação com nossos filhos, o fardo de conflitos não resolvidos com nosso cônjuge, a carga de expectativas não atendidas. O inimigo ama semear o cansaço e a discórdia nos lares, mas nesta tarde nós nos levantamos contra essa estratégia, correndo para Ti e pedindo Tua ação em todos os nossos fardos familiares. Nós escolhemos, de forma deliberada e intencional, apresentar a Ti nosso cônjuge, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos e toda a nossa parentela. E oramos para que ao final do dia nosso reencontro seja marcado pela Tua vitória e pela Tua paz. Pai, ajuda-nos a sermos agentes do Teu poder em nosso lar. Que a Tua instrução em Efésios 4, 31, 32, toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de dentre vós, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, se torne o guia de nossos relacionamentos. Ajuda-nos a clamar a Ti pelo poder de liberar o fardo do rancor através do perdão. Ajuda-nos a entregar a Ti a ansiedade pelo futuro de nossos filhos, confiando que Tu agirás em suas vidas. Oramos por vitória no meio de desentendimentos conjugais, entregando a Ti nosso desejo de estar certos e buscando a reconciliação que só Tu podes operar. Que nossos lares sejam curados do veneno do estresse, da crítica e da cobrança. Que eles se tornem lugares de refúgio, onde cada membro da família possa encontrar alívio e aceitação, não porque somos perfeitos, mas porque aprendemos a clamar ao Pai em nome de Jesus. Que a palavra de Salmos 55, 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado, que seja vivida primeiramente dentro de nossas quatro paredes. Que o mundo, ao olhar para nossas famílias, não veja lares perfeitos, mas lares onde a graça e o poder de Cristo superam as imperfeições e que por causa disso o teu nome seja glorificado. Que a imagem de um lar abençoado, como descrito no Salmo 128, onde o trabalho é abençoado e a família floresce sobre o temor do Senhor, seja uma realidade pela qual oramos e na qual confiamos. Senhor, Pai amado, oramos finalmente por vitória em meio às provações. Pai, chegamos agora à área mais difícil, ao teste de fogo da nossa fé, ao clímax da promessa "Eu o farei". Confessamos que a nossa reação à dor, a perda e a dificuldade que este dia trouxe não é clamar a Ti, mas nos debater, questionar e nos desesperar sobre o peso. Mas queremos que o Teu caráter seja forjado em nós. Queremos ser o tipo de crente que pode, como o salmista, dizer: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Para aqueles que nesta tarde enfrentam o fardo da doença, a aflição do luto, a angústia da incerteza, a traição de um amigo ou o fogo da perseguição, pedimos uma medida extraordinária da Tua graça para que possam clamar e encontrar em Ti a vitória.
Nós não negamos o peso da provação, mas o trazemos a Ti, o único que pode agir em nosso favor. Nós entregamos a Ti o fardo da dor física, clamando que Tu, nosso médico, operes. Entregamos a Ti o fardo do luto, crendo que Tu és o nosso consolador e a nossa esperança da ressurreição. Entregamos a Ti o fardo da injustiça, crendo que Tu és o justo juiz que agirá. Nós nos firmamos na lógica espiritual de 2 Coríntios 12, 9, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar além do fardo imediato e a vislumbrar o Teu poder sendo manifesto em nossa fraqueza. Dá-nos a fé de clamar com a certeza de que o nosso caráter está sendo forjado, nossa paciência desenvolvida e a nossa dependência de Ti aprofundada. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, sustentador de toda a vida, nós nos achegamos à Tua augusta e santa presença nesta tarde, não com a presunção de nossa própria justiça, mas com a confiança que nos é concedida pelo sangue do Cordeiro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viemos a Ti como filhos que se aproximam de um Pai amoroso, trazendo em nossos corações os planos do dia, as fadigas da jornada e a sede por um poder que só Tu podes oferecer. A Tua palavra é uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E é nela que encontramos a promessa que ecoa através dos séculos, o chamado de Cristo em João 14,14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Oh, Pai, que promessa sublime e poderosa. É a voz do Rei dos Reis convidando seus soldados exaustos para o arsenal dos céus. É a voz do Criador convidando suas criaturas frágeis para a fonte do verdadeiro poder. Nós meditamos, Senhor, no significado profundo dessa promessa. O cansaço que sentimos assume tantas formas. Há o cansaço do corpo, o esgotamento dos nossos músculos e nervos após horas de labor, a fadiga que nos lembra de nossa finitude e da sentença proferida no Éden de que comeríamos o pão com o suor do nosso rosto. Mas há um cansaço mais profundo, um desânimo que a alma sente que o sono não pode curar. É o peso da ansiedade, as preocupações que giram incessantemente em nossas mentes como uma mó de moinho, triturando a nossa paz. É o peso da tristeza, a dor da perda, o luto que se assenta no nosso peito como uma pedra fria. É o fardo das nossas falhas, o peso da culpa e do arrependimento por palavras ditas e atos cometidos, ou pela omissão em fazer o bem que sabíamos que deveríamos fazer. É a opressão de vivermos num mundo caído, onde vemos a injustiça, a dor e o sofrimento ao nosso redor, e o nosso espírito se angustia, como o de Lote em Sodoma. É a fadiga da batalha espiritual, a luta incessante contra o pecado que habita em nós, a resistência contra as cilatas do inimigo e a pressão para nos conformarmos com este século. Reconhecemos, como o apóstolo Paulo em Romanos 7, que muitas vezes o bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal que não queremos, esse praticamos. Oh, que miséria! Quem nos livrará do corpo desta morte? Graças a Ti, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. É para Ele, o nosso libertador, que nos tornamos agora. É nele que encontramos a promessa de uma intervenção que transcende as circunstâncias. Nós desejamos ardentemente, Senhor, que possamos experimentar o poder que flui desta promessa em João 14,14. Ajuda-nos a compreender pelo Teu Santo Espírito a natureza deste pedido. O mundo nos oferece tantas outras fontes de poder. O poder da performance, que nos diz que nosso valor está em nossas realizações. O poder da aprovação dos homens, que nos torna escravos de opiniões alheias. O poder do materialismo, que nos acorrenta à busca incessante por coisas que a traça e a ferrugem consomem. O poder do pecado, que promete liberdade, mas entrega escravidão e morte. Nós renunciamos a essas fontes de poder, Senhor. Queremos acessar o poder que vem de pedir em nome de Cristo, que é o poder que flui da submissão amorosa à Tua vontade perfeita, boa e agradável. É o poder do discipulado, de aprender daquele que é manso e humilde de coração. É um poder que, em vez de nos ensoberbecer, nos alinha com o Teu propósito para as nossas vidas, trazendo verdadeira liberdade e paz. Pois a Tua palavra nos diz em 2 Coríntios 3,17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
Pai, em meio às nossas aflições, que podem parecer tão esmagadoras e permanentes, ajuda-nos a adotar a perspectiva eterna de 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Que verdade transformadora! Pedimos a Deus que abras os olhos do nosso entendimento para que possamos ver além do véu do presente. Que o peso da glória futura seja tão real para nós que a tribulação presente se torne leve em comparação. Ajuda-nos a fixar os nossos olhos não nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas, como nos ensina o versículo seguinte, 2 Coríntios 4,18. Sabemos que este mundo não é o nosso lar definitivo. Somos peregrinos e forasteiros a caminho da cidade celestial, cujo arquiteto e construtor és tu. Que esta esperança seja a âncora da nossa alma, segura e firme, como descrita em Hebreus 6,19. Quando a dor física nos afligir, que clamemos por tua intervenção, lembrando do corpo glorificado que receberemos. Quando a tristeza da perda nos assaltar, que nos consolemos com a promessa do reencontro na eternidade, onde tu enxugarás de nossos olhos toda a lágrima. Quando a injustiça deste mundo nos enfurecer, que nos aquietemos na certeza do teu juízo final, onde toda a conta será acertada e a tua justiça prevalecerá para sempre. E para cada coração que chora nesta tarde, para cada alma que se sente sitiada pela angústia, que a promessa do Salmo 46:1 seja um refúgio inabalável. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pai, nós nos escondemos em Ti. Tu és a nossa torre forte, para a qual corremos e estamos em segurança. Quando as águas da aflição rugem e se perturbam, quando os montes da estabilidade em nossas vidas se abalam, Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza, não apenas um abrigo passivo, mas uma fonte de poder ativo para resistir e perseverar. E Tu és socorro bem presente. Não estás distante, não estás indiferente. Tu estás aqui, conosco, no meio da fornalha. Assim como estiveste com Sadraque, Mesaque e Abednego, a Tua presença é a nossa paz. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Que este rio do Teu Espírito flua em nós, trazendo refrigério e alegria mesmo em meio ao deserto. Sustenta Teus filhos, Senhor. Aqueles que estão cansados de lutar contra uma enfermidade crônica, renove-lhes as forças como as da águia. Aqueles que estão exaustos pela batalha de prover para suas famílias em tempos de incerteza, sê Tu o seu Jeová Jiré, o Deus da provisão. Aqueles que estão fadigados por cuidar de um ente querido, derrama sobre eles uma porção dobrada da Tua graça. Aqueles que estão desanimados em seu ministério, sentindo que trabalham em vão, lembra-lhes que o trabalho no Senhor não é vão. Aqueles que estão cansados de esperar por uma promessa que ainda não se cumpriu, fortaleça a sua fé e ajude-os a clamar no Teu tempo perfeito, pois Tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. O que Tu prometeste, Tu és fiel para cumprir. Que mesmo em meio a lágrimas, um espírito de oração e confiança possa se manifestar. Um testemunho poderoso de que o nosso Deus é bom, soberano e digno de toda a nossa confiança em todas as circunstâncias. Ajuda-nos a aquietar a nossa alma, como o salmista nos convida no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este é o querne da vitória. Parar a nossa agitação, cessar nossos esforços frenéticos para controlar o incontrolável e simplesmente saber,
com uma confiança profunda e serena que Tu és Deus. Tu estás no trono. O Teu plano não pode ser frustrado. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que Te amam, daqueles que foram chamados segundo o Teu propósito, como nos garante Romanos 8:28. Esta verdade não é um clichê vazio, é a rocha sobre a qual podemos construir a nossa vida e encontrar estabilidade em meio a qualquer tempestade. Já somos mais que vencedores, não porque não temos lutas, mas porque temos acesso ao poder divino em meio a elas. A vitória não é a ausência de batalha, mas a presença do comandante dos exércitos do Senhor ao nosso lado. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Nada, absolutamente nada pode nos separar do Teu amor. Nem a deste, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura. Estamos seguros em Tuas mãos. Portanto, Pai, nesta tarde, nós conscientemente entregamos a Ti os nossos planos. Visualizamos, pela fé, cada preocupação, cada medo, cada dor e os depositamos aos pés da cruz de Cristo. Trocamos nossa fraqueza pela Sua força. Trocamos nossa incapacidade pelo Seu poder de agir. Recebemos a Tua intervenção não como algo que merecemos, mas como um dom da Tua graça insondável. Que esta vitória se manifeste em nossos corpos, aliviando a tensão, em nossas mentes, acalmando a ansiedade, e em nossos espíritos, renovando a nossa esperança e alegria em Ti. Que o restante deste dia seja vivido a partir deste lugar de poder, para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, nós nos submetemos à Tua vontade soberana e declaramos nossa total dependência de Ti para o restante deste dia. Escolhemos pedir a Ti e confiar que Tu agirás. Recebemos estas horas restantes como um presente e nos comprometemos a vivê-las não com as nossas forças, mas com a Tua, encontrando vitória em Teu poder. Ao nos aproximarmos do final desta oração, nossos corações se enchem de uma paz que vem da entrega e da confiança. Agradecemos por este tempo precioso em Tua presença. Confiamos que, ao escolhermos pedir em nome de Jesus, estamos nos alinhando à Tua vontade e abrindo as portas para que o Teu poder e a Tua paz fluam em nossas vidas de maneira extraordinária. Tu és a nossa rocha, nossa fortaleza e a nossa fonte de poder. Renovamos nossa confiança em Ti para o restante deste dia. Agora, Senhor, abençoa ricamente cada vida que participou desta oração. Que todos sintam o desânimo sendo tirado, um novo vigor para continuar e a certeza de que um coração que ora a Deus é um coração vitorioso. Confessamos nossa incredulidade na suficiência da Tua graça. Perdoa-nos pelas vezes em que Te apresentamos nosso espinho na carne e, ao ouvirmos Tua resposta, "A minha graça te basta", nosso coração se encheu de desapontamento em vez de fé. Confessamos que teimamos em pedir a remoção da fraqueza, em vez de pedir a manifestação do Teu poder nela. Confessamos o pecado da inveja, ao olharmos para aqueles que parecem fortes, talentosos e sem lutas, desejando a vida deles em vez de abraçar o caminho único e santo que traçaste para nós. Um caminho que muitas vezes inclui o espinho que nos mantém humildes e dependentes. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós nos agarramos à obra de Jesus. Ele que, sendo forte, se fez fraco por nós. Nós clamamos pelo Teu perdão, não com base em promessas de que seremos mais fortes no resto do dia, mas com base no sangue de Cristo que nos purifica agora. Lava-nos de nosso orgulho, de nossa vergonha, de nossa inveja e de nossa incredulidade. Pedimos que Tu cries em nós um coração novo, um espírito novo que não apenas aceite a fraqueza, mas que pelo poder do Teu Espírito
possa se alegrar nela, como o apóstolo Paulo, para que a tua força se manifeste em nós. E agora, Senhor, olhamos para o restante deste dia com uma nova e santa expectativa. Não na expectativa de uma tarde sem desafios, mas na expectativa de ver o teu poder em ação. Nós paramos de pedir, Senhor, tira de mim esta fraqueza, e começamos a orar, Senhor, glorifica o teu nome através da minha fraqueza. Nós nos rendemos, e nesta rendição encontramos a verdadeira força. Por isso, com um coração humilde e expectante, pedimos. Oramos para que o teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza na vida profissional e nos projetos que ainda temos que concluir hoje. Senhor, onde nos sentimos inadequados para a próxima reunião, sê tu a nossa capacitação. Onde a insegurança nos paralisa diante da última tarefa, sê tu a nossa confiança. Onde os recursos parecem escassos para terminar o dia, sê tu a nossa multiplicação. Onde a sabedoria humana falhou pela manhã, que a tua sabedoria se manifeste agora. Possamos abraçar a verdade de que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, 1 Coríntios 1:27, e que possamos nos apresentar como candidatos voluntários a esta escolha. Que o nosso lema para o resto da jornada de trabalho seja o de Zacarias 4:6, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que o sucesso, a criatividade e a solução de problemas que surgirem nesta tarde não possam ser explicados por nossa capacidade, mas apontem inequivocamente para a tua mão poderosa. Oramos para que o teu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas, na vida familiar e nos relacionamentos ao final do dia. Pai, confessamos que nossa capacidade de amar, perdoar e ter paciência é terrivelmente fraca e limitada, especialmente quando estamos cansados. É neste solo de incapacidade que pedimos o teu poder florescer, onde nossa paciência já se esgotou. Que a longanimidade do teu Espírito se estenda através de nós ao chegarmos em casa. Onde nosso coração está duro para perdoar uma ofensa ocorrida hoje. Que o poder do teu perdão para conosco nos capacite a liberar os outros. Onde o nosso egoísmo nos impede de servir após um dia exaustivo. Que a realidade de Gálatas 2:20, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, se torne a nossa prática, permitindo que o amor servil de Cristo atue através de nós. Que as nossas famílias sejam um testemunho vivo de que o teu poder transforma relacionamentos, não porque somos boas pessoas, mas porque tu és um Deus poderoso operando em pessoas fracas e cansadas. Oramos para que o teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza física e emocional que se acentuou ao longo do dia. Senhor, para cada um que chega esta tarde com dor, com fadiga, com uma condição crônica, que a tua força seja a sua sustentação, que eles possam declarar com o salmista no Salmo 73:26, o meu corpo e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. E para aqueles que enfrentam a fraqueza da alma, a ansiedade que cresceu, a depressão que se aprofundou, o medo, o luto, que a tua força seja a âncora, a estabilidade e a paz para o resto do dia. Que a tua presença seja tão real que eles possam genuinamente sentir prazer em sua fraqueza, pois é nela que o poder e a presença de Cristo se instalam de forma mais íntima e poderosa. Nós recebemos pela fé a capacitação para viver o restante deste dia, não na ilusão da nossa força, mas na realidade do teu poder. Colocamos cada tarefa, cada encontro, cada dor e cada alegria que ainda virão, sob a bandeira da tua graça suficiente. Ao nos aproximarmos do final desta oração, nossos corações se enchem de uma paz e de uma liberdade que vem da rendição. Agradecemos por este tempo em tua presença, por nos libertares da tirania de ter que ser forte o tempo todo. Confiamos que, ao abraçarmos nossa fraqueza nesta tarde,
veremos a tua glória de uma forma que nunca vimos antes. Renovamos nossa confiança em ti para o restante deste dia. Agora, Senhor, abençoa ricamente cada vida que participou desta oração. Libera sobre cada um a revelação de que a tua graça basta. Que todos que se sentem fracos e inadequados agora se levantem com uma nova esperança, sabendo que são os candidatos perfeitos para uma demonstração do teu poder. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas este é apenas o recomeço de um dia vivido sob a suficiência da graça de Deus. Eu gostaria de encorajá-lo a selar este ato de rendição. Compartilhe nos comentários, se sentir à vontade, uma fraqueza específica que você está entregando a Deus nesta tarde, convidando o poder de Cristo a habitar nela. Este ato de vulnerabilidade é um ato de fé poderoso. Se você tem um pedido de oração, deixe-o nos comentários e vamos orar uns pelos outros, não para que Deus simplesmente remova todas as nossas fraquezas, mas para que seu poder se aperfeiçoe nelas, para a sua glória. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Junte-se a uma comunidade de crentes que estão aprendendo a encontrar a verdadeira força na fraqueza. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está lutando e se sentindo fraco no meio do dia. Esta mensagem pode ser a libertação que essa pessoa precisa. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o restante do seu dia, baseada na promessa que recebemos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é totalmente suficiente para cada momento que resta em seu dia, o amor de Deus Pai, que o acolhe em sua fraqueza e cansaço, e a comunhão do Espírito Santo, que manifesta o poder de Deus em você, sejam com todos vocês. Que você possa se gloriar em suas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre você, e que ao final deste dia você possa dizer com convicção: quando sou fraco, então sou forte. Em nome de Jesus. Amém. Minha irmã e meu irmão, não esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ser abençoado pela palavra de Deus.